Dia. Bem, prazer estar aqui. Eu já sou uma pessoa que já vim muitas vezes nos congressos como visitante, né, pelo interesse pela numismática, e hoje tenho essa oportunidade de estar aqui como palestrante. Então quero agradecer à Sociedade Numismática Brasileira, quero agradecer ao Sr. Osvaldo pelo convite, e para mim é algo muito bacana poder falar de uma experiência que eu vivenciei por volta de entre 2007 e 2009. Vocês estão tá bacana o som? No antigo Museu de Numismática Herculano Pires. Eu digo antigo porque ele foi fechado e aí depois ele foi reorganizado. A coleção do Sr. Herculano Pires foi reorganizada para se juntar com a coleção brasiliana. Então foi montado o espaço Olavo Setúbal lá no Instituto Cultural, lá na Avenida Paulista. Só que com essa reorganização da coleção de numismática, a parte de numismática ela ficou um pouco à parte, né? Ela ficou um pouco como figurante, né? Quem acabou exercendo um protagonismo maior foi a coleção brasiliana. Isso até foi algo que foi repensado para que agora o Instituto Cultural reinaugurasse esse espaço, dando realmente o devido valor dessa coleção, que é uma das coleções mais importantes que a gente tem aqui no numismática brasileira. Eu falo de um lugar, eu me coloco aqui como educador. Então, eu sei aqui que tem pessoas que têm um estudo aprofundadíssimo sobre numismática, são referências aí para a gente quando a gente vai buscar estudar sobre numismática. Então, eu me coloco aqui muito menos como um especialista em numismática e muito mais como um educador. A minha trajetória, ela na educação começa em 2002. Então, a minha formação é em artes visuais, e das artes visuais eu fui começar a trabalhar em exposições. Trabalhei na Pinacoteca do Estado de São Paulo durante uns 4 anos, trabalhei na Fundação Bienal, e em 2007 eu fui convidado a fazer parte do Núcleo de Educação Cultural do Instituto Cultural. Porque nessa época, em 2007, eles estavam repensando a maneira como o público iria interagir, iria se relacionar com essa coleção. Daqui, o pessoal que está aqui, quem conheceu esse antigo espaço? Quem chegou a visitar esse antigo espaço? Tá. Vou falar um pouco dele, porque até o tema do artigo que eu escrevi e da palestra, né? Educação Cultural, Museu de Numismática Herculano Pires, problemas e soluções no diálogo entre público e coleção. Então, para a gente é sempre uma questão importante de se pensar como que a gente vai mediar, estabelecer essa ponte entre as pessoas e as peças da coleção. Esse era o grande desafio, né? A gente sabe, a gente tem os expositores aqui, né, mostram para a gente como são objetos pequenos, são objetos que ficam difícil a leitura. Então imaginem para um público de escola, crianças, adolescentes, e ali mais ou menos 20 pessoas na frente de uma vitrine como essa. Aquilo era um grande desafio para a gente. O Museu de Numismática Herculano Pires, ele foi criado. Essa coleção ela foi adquirida primeiro em regime de comodato em 84. Ela pertenceu ao Sr. Herculano Pires e ela foi comprada depois pelo Banco Itaú, e quem organizou essa coleção foi o Sr. Alfredo Galas, que também é uma figura conhecida aqui entre, né, os numismatas, e ele que foi responsável por pensar
numa coleção que tivesse uma, de certa forma, contasse através das moedas a história do Brasil. Então a gente tem nessa coleção desde moedas como o português, que é ali, né, por volta de 1499, até as peças mais contemporâneas. E no primeiro momento, essa coleção ela ficava exposta somente para funcionários, ficava dentro lá das dependências do Banco Itaú, e era só para as pessoas que circulavam internamente ali dentro da empresa. Só no ano 2000 que ela foi para o Instituto Cultural na Avenida Paulista. E aí, esse espaço ele foi pensado para um público não iniciado, né? Um público que, ele foi pensado para um público iniciado em numismática, foi pensado para um público que já tinha alguma relação, algum conhecimento de numismática. Então, o espaço ele foi organizado, era um corredor. Você tinha um primeiro hall de entrada, um corredor, aí depois fazia uma curva, tinha uma outra sala, mas bem menor que, assim, um terço dessa aqui, mais ou menos, e era um percurso linear. Então, era contado cronologicamente essa história do Brasil. Então, você tinha uma vitrine de um lado, dava a volta e voltava no mesmo corredor. Então, no mesmo corredor você tinha uma vitrine com moedas, como aparece aqui na imagem. Ó. Essa é uma foto de 2009. Então, você tinha uma entrada e aqui você começava, né, a ver as peças, desde as primeiras, contando a história do Brasil. Tinha texto também para ir orientando, né, o público. E aí você dava a volta por esse corredor e voltava por aqui, por esse lado. Então, quando os visitantes entravam no espaço, até eles perceberem isso, que era um percurso cronológico, eles se deparavam com vitrines dos dois lados. Então, vamos pensar no que é visual, né? Porque até a gente contextualizar, até entender, o que as pessoas vão ver logo de cara é um monte de moeda. E isso para a gente era um grande desafio, porque no processo de mediação, a gente percebeu que se eu chegasse e começasse a conversar sobre uma moeda aqui, desse tamanho, as crianças que estavam aqui próximas a mim iriam ver, 3, 4 crianças. As que estavam atrás já iam ver um pouco menos. As que estavam mais atrás já iam começar a olhar que estava do outro lado da vitrine. E eu já estava, nesse momento, perdendo o grupo totalmente. Então, nesse processo de tentar ali fazer um trabalho em que você, né, porque para a gente o importante era você construir ali um diálogo, construir ali um processo de pensamento crítico, ou, né, o objetivo era também despertar o prazer naquela experiência. Acho que é uma coisa que a gente busca muito na relação com espaços culturais, com museus, é que as pessoas queiram voltar. Então, que seja né, o Antônio Damasio tem um livro que ele fala aqui do erro de Descartes, né, que separa, né, o cartesianismo ele separa razão e emoção. E a gente entende que toda a nossa relação com o conhecimento, toda a nossa relação racional, ela se dá primeiro no campo da emoção. Seja boas emoções, né, seja ali experiências ruins, às vezes traumáticas, mas por experiências prazerosas. Então, o conhecimento ele chega para a gente primeiro através da emoção. Então, se você vai para um espaço como esse e ele não te absorve, você não se conecta com ele, aquela experiência ela não vai ser significativa. Então, não adianta a gente ter um monte de conhecimento teórico ali sobre numismática que não vai entrar na cabeça de uma criança, de um adolescente. Ele precisa ter uma experiência que traga essa satisfação. E então, o que nós começamos a desenvolver? A gente começou a pensar em ferramentas que pudessem, de alguma forma, mediar, auxiliar nesse processo de mediação. Antes disso, eu me adiantei um pouco,
essa equipe, ela fez uma formação de longa até, assim, eu lembro de a gente começar de manhãzinha e até o final do dia, durante algumas semanas, com o professor Wagner Porto. Ele foi responsável pela formação da equipe, porque não eram pessoas ali especialistas em numismática, a gente estava chegando com experiências em educação, eu tinha formação em artes visuais, outras pessoas da equipe em história. Museólogos? Tinha o corpo, absorveu o museólogo também da área? A gente tinha o Edson, que está lá até hoje, no Itaú Cultural, fazia parte dessa equipe. Depois o Edson foi mais cuidar dessa parte do acervo mesmo, e já não ficava mais nessa conexão com o público, né? Ele não fazia mais visitas com o público. Mas o Edson está ali também na origem do espaço, né? O educativo era composto por quantas pessoas? Nós tínhamos a Renata Bittencourt, na época, que era a gerente da área, a coordenadora era a Daniela Azevedo, e o núcleo de numismática era formado pela Marina Falsetti como supervisora, e eu e a Daniela Lima como educadores. Então, as pessoas que faziam as visitas mesmo éramos nós dois. E era um espaço, importante a gente entender que esse espaço ele ficava no último andar do Itaú Cultural, e eu cheguei até uma vez a fazer uma provocação para o diretor na época, o Eduardo Saron. Eu falei que assim, o espaço de numismática era um não lugar dentro do Itaú Cultural, porque era uma instituição que tinha ali as suas exposições acontecendo no térreo, no primeiro andar, primeiro e segundo subsolo, e não se fazia nenhuma ponte com o Museu de Numismática. Assim, a impressão que eu tinha, isso está gravado, mas eu não pude colocar no artigo, por uma questão, a gente tem que ter um cuidado ali com o que escreve, mas o espaço, ele parece que caiu no colo do Itaú Cultural, o Museu de Numismática, e o Itaú Cultural falou, vamos pôr no último andar, fica lá para quem quiser. Por isso que foi um problema para a gente, porque a gente pegou um espaço onde o pensamento curatorial não foi pensado para o público em geral, foi pensado para um público especialista, que já ia lá, já sabia mais ou menos o que encontrar, não tinha acessibilidade a esse espaço, então um cadeirante não conseguiria acessar essas moedas, crianças tinham dificuldade de ficar muitas vezes na ponta do pé, apoiar na vitrine para ver as peças. Ela não era um espaço acessível, porque não foi pensado para essas pessoas. E a gente atendia o público majoritário, e aí são essas situações que a gente se depara que são um pouco contraditórias. Ao mesmo tempo que esse espaço ele não tinha sido pensado para esse público, o público que visitava o espaço de numismática era cerca de 80% dele formado de pessoas de ensino fundamental, escolas, principalmente escolas públicas. A gente até brincava, assim, muitas vezes, deixa eu até mostrar aqui para vocês, acho que tem aqui a gente tinha cerca de 80% do público formado por público ligado a escolas e terceiro setor, e dos quais 61% eram instituições públicas. E particulares era um número bem pequeno, o terceiro setor também tinha um percentual expressivo, eram ONGs, né? Por quê? E por que a gente tem aqui, né, entre terceiro setor e instituições públicas, um público tão expressivo assim? Porque o Itaú Cultural tinha uma política nessa época, ainda tem até hoje, de fornecer ônibus gratuito para essas instituições. Então a gente brincava e que o público era, muitas vezes, esses
essas crianças, esses jovens que vinham, eram quase que sequestrados. Porque eles entravam no ônibus, visita de graça, vamos lá, estão dando ônibus para você visitar o espaço cultural, eles não sabiam nem onde eles estavam pisando, o que era aquilo, o que eles estavam fazendo naquele lugar. E aí a gente pensava, puxa, o que vai ficar dessa pessoa? Porque ela vai ficar aqui 1 hora e meia, vai ter uma experiência com moedas e vai embora. E aí depois? Né? O que vai acontecer depois? Então, a nossa vontade era sempre estimular essas pessoas a quererem voltar para esse espaço. Por isso que a gente não tinha que ter esse cuidado de não querer ali, numa experiência como essa, querer passar todas as informações, sabe? De querer ligar o piloto automático e falar sem parar, porque são jovens, eles estavam querendo ter uma experiência com aquilo. O conhecimento, né, depois, se eles forem, né, a gente até brinca, né, se a pessoa foi picada ali por esse desejo, esse interesse de saber mais, de conhecer mais sobre numismática, ela vai atrás. Mas se ela tem uma experiência que fica um cara lá falando sem parar, e entra por um ouvido e sai pelo outro, acabou a experiência, matou a experiência. Então, a gente começou a pensar em ferramentas. Depois dessa formação com o Wagner, a gente teve uma outra pessoa importante, que foi a Adriana Mortara, que estimulou a gente a desenvolver esses materiais de mediação. E aí a gente começou também nesse mapeamento do público, estou mostrando para vocês um pouco dessas informações. Essa aqui é uma imagem, aquela primeira que apareceu, que ilustra bem isso que eu falei para vocês, né? Você tem aqui no primeiro plano essas crianças que estão ali em contato com as peças muito próximas, que estão ali, né, curiosas com o que estão vendo, mas você tem ali outras que quase não estão vendo aquilo que a gente está apresentando. E aí, alguns dos materiais que a gente desenvolveu nesse processo. Porque a gente começou a oferecer para o público também, o que a gente fazia? As escolas eram agendadas, as instituições faziam o agendamento por telefone, e aí depois desse agendamento a gente entrava em contato com a escola e fazia uma espécie de uma entrevista. Olha, eu quero saber um pouco mais desse público, quero saber um pouco mais da faixa etária, tem algum assunto que vocês querem abordar? Muitas vezes a pessoa não tinha muita ideia, então a gente oferecia, olha, a gente pode fazer uma visita com uma abordagem mais histórica, então a gente pode falar desses aspectos históricos. A gente pode fazer uma visita em que a gente traz mais os aspectos iconográficos, então vamos fazer leitura de imagem, vamos ir por esse caminho mais da imagem, né, nas peças. A gente pode ir por um caminho, a gente fazia, como aparece aqui, uma visita em que havia a manipulação de moedas. Por quê? A gente percebeu também que o público ficava ali, né, havia entre a pessoa e a peça, na vitrine, um vidro ali intransponível que criava uma distância ainda maior. Então, todos nós temos essa vontade, né, de ter a experiência tátil com o objeto. Né? A gente olha para um objeto, você quer tocar, você quer ter essa outra experiência. Então, o que a gente fez? A gente veio aqui na sociedade, no prédio da Sociedade Numismática Brasileira, a gente procurou algumas pessoas que comercializavam moedas e nós compramos uma série de moedas que cabiam ali também dentro daquele orçamento, mas a gente formou uma pequena coleção que não tinha um grande valor como objeto de coleção, mas serviam ali para a gente para fazer essa manipulação de moedas. Então a gente trazia todo um aparato museológico, né, de usar luvas, de ter uma mesa forrada com feltro. A gente falava dessa questão da conservação das peças, usava lupa para ampliar a imagem. Então essa experiência tátil era uma coisa assim
para crianças, adultos, para todos os públicos. Essa experiência de visita de manipulação, ela foi um baita sucesso, porque as pessoas adoravam essa experiência de tocar na moeda, de sentir o peso da moeda, de sentir a textura. É diferente, porque a experiência visual, ela traz algumas informações para a gente, mas você não sente o peso. Hoje a gente pega, né, essas moedas que são as moedas que a gente usa no dia a dia, elas têm um outro material, têm um outro peso, têm uma outra coisa. E outra coisa que nós fizemos, que fez bastante sucesso, foi essas réplicas ampliadas de peças do museu. Então, a gente pegou as peças principais, as peças mais significativas, e também as moedas da série do real, para trazer. Então a gente trazia um olhar, provocava esse olhar para as peças historicamente ou do ponto de vista de coleção, né, as mais raras, as peças mais significativas do museu, junto com as peças que nós usamos hoje, né, na série do real. Essa moeda aqui do canto, vocês têm lá ela? Temos. Essa aí é a original, que está com 2 riscos ali, com certeza. Então, a ideia era reproduzir fielmente a peça como ela é originalmente, só que era uma peça de plástico ampliada, era feita com... Essa é aquela de São Vicente, de 1600. Essa ela é de 1695. Mas é feita em São Vicente, não é? Não, ela foi feita, ela é de Portugal, ela foi feita se não me engano, em Lisboa. Agora me fugiu, escapou o nome dela, nossa. Calvário? Eu tô achando que é o Calvário, porque se não é igual, muito parecido com uma feita em São Vicente, que foi a primeira moeda, então, inclusive, é a moeda mais buscada, acho que nos até, na época, tinha o conhecimento de 2 peças dessa. Acho que elas foram encontradas no naufrágio. Essa é uma peça raríssima da coleção. Essas peças, elas tinham o objetivo de serem as peças táteis para pessoas com deficiência visual ou eram peças educativas mesmo para as crianças? Ou os dois? Elas foram pensadas inicialmente para não para esse público com ou baixa visão ou público que tinha alguma limitação na visão, mas foi pensado para mediar com essas crianças e adolescentes. Por quê? Quando a gente pensa nessas peças de acessibilidade, que são táteis para a pessoa que tem pessoas cegas, pessoas com baixa visão, ela precisa ser simplificada de certa forma, porque também a percepção tátil ela é diferente. Então, aqui é uma peça que ela tem uma complexidade de informações muito grande. Exatamente essa pergunta, porque hoje a gente foi na pré-inauguração do museu, existem as peças táteis. Geralmente são aquelas de resina, né? São Isso. diferentes. É uma outra... Essas são educativas mais para as crianças. Essa aqui sim. A gente até chegou a usar, mas a gente tinha que, nesse processo, a gente tinha que ir também orientando e falando as informações ali, porque tatilmente ela não era muito difícil fazer a leitura. Então não foi pensado inicialmente para isso, a gente chegou a usar, mas não é mais adequado. A gente, como é colecionador mais antigo, né, a gente percebe que tinha métodos, né, de ver se era prata, se era isso, era aquilo, pelo cheiro, sabe, pelo som. Tem a gente que jogava, antigamente tinha até os caixas antigos, para prata ele tinha uma parte de mármore que a pessoa soltava a moeda ali para dar pequenos cintilar. Principalmente a prata tem um cintilar diferente dos outros metais, né? E assim via hoje com essas imagens de falsificação e tal. E até teve um pessoal contando das antigas que o cara jogou moeda de ouro aí na Praça da República, muito tempo atrás, para ver no estilo, no estilo do... com ele lá no coisa, né, também, mas assim, umas coisas que acontecem, né? Mas seria interessante, talvez, até passar esse conhecimento para as futuras gerações, de como mais ou menos era. Acho que é bacana esse tipo de conversa que nós estamos tendo aí, porque eu, como tenho mais de 50 anos de coleção, eu vi muita coisa que não se faz mais, não se usa mais. É como a gente vinha falando lá no café,
alguns aparelhos em pouco tempo, tanto que evoluiu o telefone, né? A própria relação, isso já naquela época, a gente está falando de 2007, 2008, 2009, naquela época já a relação com o dinheiro já era completamente diferente. Hoje, eu não saí com carteira, não estou com cartão. Se eu tiver que fazer alguma transação bancária, eu uso Celular. o relógio, eu pago no relógio, nem no celular mais eu preciso tirar do bolso. Então, essa relação com o dinheiro, essa relação, ela mudou tanto, né? A gente falava do dinheiro de plástico na época, né? Os cartões, mas nem o dinheiro de plástico a gente está usando hoje, quase, né? Para muitas pessoas até, ou você paga no celular. Então, dificilmente eu ando com dinheiro, né? Com cédula. A gente foi mudando e quando esses jovens se deparam com toda essa história e toda essa importância, né? Entendem ali essa questão da circulação do dinheiro e começam a ter contato com esses objetos, assim, nossa, eu não fazia ideia de que tinha tudo isso, não fazia ideia que era tão importante assim. Então é uma descoberta sensacional, assim. Eu lembro das experiências, por isso que eu falo para vocês, para mim a mais significativa era essa aqui. É o que o senhor está falando de ter o contato com a peça, de sentir, de ter ali o peso dela, perceber o peso, sentir a textura, olhar numa lupa, né, colocar, ampliar, perceber, comparar, porque a gente trabalha muito num processo de mediação, a gente trabalha normalmente por comparação. Porque, se eu falar com uma criança, isso aqui é grande. É grande em relação ao quê? É pequeno. É pequeno em relação ao quê? Você precisa sempre trabalhar comparativamente. As leituras de imagens são sempre leituras comparativas. Tudo que você vai trabalhar aí no processo de mediação precisa ter um contraponto para que ela perceba, né, as diferenças por comparação. E aí pegar o peso de uma moeda de R$1, que é feita num outro material, né? Uma peça que foi feita de aço inox para uma que foi feita de prata, né? E tem um outro tamanho, enfim. Às vezes a gente pegava moedas do mesmo tamanho, mas de materiais diferentes, para perceber que tinham pesos diferentes. Então essa percepção era muito significativa. A gente fazia também alguns trabalhos a gente pegou os principais brasões, a gente pegou as principais, as legendas, né, as inscrições, e fazia toda essa leitura também, em cartões. Eles tinham que também desenhar, tinham que pensar isso, como que eles interpretavam esses símbolos. Então eles iam na vitrine, olhavam, pegavam uma pranchetinha como essa aqui, e aí escolhiam uma peça e diante da vitrine começavam a desenhar. Isso já é uma leitura. Quem desenha, aqui tem alguém que curte desenhar, gosta de desenhar? O desenho de observação faz com que você observe com mais atenção aquele objeto. Não, é diferente de uma cópia. Você está observando e desenhando de observação. Então, para você observar, para você desenhar bem aquele com detalhes, você tem que observar coisas mínimas ali. Então, isso era um processo também bem valioso, bem significativo. Aqui uma imagem. Essa aqui sou eu na época, fazendo a visita de manipulação. A gente precisa ter uma ideia também de como que era a disposição das peças na época. O trabalho era feito junto à exposição, não tinha um local específico para ação educativa. A gente fazia tudo lá. A gente sentava no chão com a turma, a gente andava pelo espaço, era muito nosso esse espaço, porque, como eu falei para vocês, a visitação do público, que a gente chama de público espontâneo, essas pessoas que vinham por conta própria, era muito pequeno, então esse espaço era o nosso espaço. E aqui a gente fazia questão de ter a mesa. Essa mesa ela foi criada com uma outra finalidade, ela tinha nessa época peças os patacões, ali tinha uma série de patacões e um ampliador para as pessoas poderem girar. Era uma mesa que tinha ali uma esteira que girava e a pessoa podia escolher a peça para observar.
E a gente colocava um feltro em cima desse vidro e fazia ali a nossa experiência com o público. Então, como eu falei para vocês, que tipo de comparação que a gente fazia? Por exemplo, a gente pegava moedas, mostrando, por exemplo, a efígie do Dom João VI, a efígie do Dom Pedro I e Dom Pedro II. A gente mostrava essa passagem, essas mudanças. O que se manteve? Então, são 3 pessoas ligadas à monarquia. Então, que símbolos são esses que são usados, né? O que se repete, o que vai mudando, como que o Dom João VI quis, que a gente fala muito dessa parte da iconografia, né? Como que esse monarca ele quis se apresentar para os seus súditos, né? E aí muda com o Dom Pedro I, Dom Pedro II também, da mesma forma que a gente tem as alegorias da República, né, que vão mudando também, desde a primeira peça até as contemporâneas, né, a peça do Real. E aí a gente vai mostrando como é que essa alegoria da República ela vai mudando, como é que essa peça também vai sofrendo as suas transformações. E aí um dos casos que eu trouxe que eu escrevi no artigo como objeto de estudo, foi uma experiência que nós tivemos e aí já sai um pouco desse recorte e vai para um recorte mais de um público universitário. A gente recebeu uma turma do curso de Publicidade e Propaganda, na disciplina de Antropologia Visual, e aí a gente começou a fazer todo esse processo de leitura, mostrando as peças, a gente começou a fazer esses exercícios deles também fazerem ali uma observação sobre iconografia e tal, conversando sobre esses aspectos iconográficos. A gente falou dessa questão, inclusive, do uso da imagem como estratégia de legitimação do poder, né? A gente sabe o quanto que é forte a imagem, e até hoje, e usando outros meios, mas o quanto que a moeda contribuiu, né, com essas estratégias de legitimação do poder, o uso da arte como estratégia de legitimação do poder. E aí a proposta, e isso foi muito importante porque eu já alinhei com a professora na época, que era a Daniele Nastali, eu alinhei nessas conversas, olha, Dani, porque era uma pessoa também que eu conhecia fora lá do museu, e eu pude alinhar com ela com muita liberdade. Olha, Dani, como é que quais são as características dessa turma, o que eles estão buscando, o que você está trabalhando em sala de aula com essa turma. E a gente foi construindo, olha, quais são as expectativas, o que você acha que é importante desenvolver. Eles estão trabalhando antropologia visual, então vamos fazer bastante leitura de imagem. E aí, quando a turma já chegou preparada. Isso faz toda a diferença. Falei para vocês, brincando, da turma que era sequestrada, faz toda a diferença quando a pessoa chega e ela não faz ideia do que ela está fazendo lá, que lugar é aquele, o que ela vai ver, do que aquele público que já foi preparado, já foi trabalhado alguma coisa, e você conecta aquilo com o conteúdo que está sendo desenvolvido na escola, na faculdade, enfim. E aí ficou, então teve a né, um trabalho prévio, teve a visita e teve o trabalho pós. Porque eu falei, Dani, o que a gente vai fazer depois? O que eles vão poder desenvolver depois como entrega final? Para amarrar toda essa experiência. Então a experiência começou na universidade e terminou na universidade. E aí eles fizeram, ela trabalhou com eles, para que eles pensassem em peças, desenvolvessem peças. Era um curso que tinha essa questão do design também, né, de pensar a questão da publicidade, e foi aplicada na numismática. E aí eles desenvolveram algumas peças, claro, que é mais projeto, né, mais a ideia, mas eles foram muito criativos, né? A moeda do Cristo Redentor, 2008, então eu tinha que pensar um pouco também nas questões ali da época, da datas comemorativas. A gente falou bastante dessas moedas comemorativas também.
projeto para a moeda comemorativa dos 50 anos da conquista da Copa do Mundo da Suécia. Então, eles pegaram as próprias moedas comemorativas de R$1. Fazer muita moeda, né, Julinho? É? Cachaça derretida. É verdade. E moeda comemorativa da sustentabilidade mundial. Então, foi interessante porque a gente conseguiu, como eu falei para vocês, a gente conseguiu ter nesse processo com a Daniele um processo mais completo, né? Porque era sempre essa questão, o que vai acontecer depois? Como é que a professora vai trabalhar isso depois em sala de aula, ou vai ser uma experiência fora aí do contexto, que vai ser recortada da vida da pessoa, que depois ela não vai ter de novo algo parecido. Então, a gente foi... É o ideal, quando a gente pensa em experiências em espaços museológicos, instituições culturais, a gente sempre pensa no depois. Ou que a gente tenha um processo mais continuado, que eles voltem outras vezes, que tenham outras experiências. Então, falando de uma forma mais sucinta, né, procurei ser mais... resumir um pouco essa experiência, mas basicamente o que eu trago para vocês dessas experiências é isso. Então, espero que vocês tenham aí gostado desse compartilhar dessas experiências, e acho que a gente pode também bater um papo agora, conversar, e fiquem à vontade aí se eu puder responder as perguntas.